Galera, seja membro do Hub e ajude esse canal e esse projeto a chegar mais longe ainda. É membro que fala? É membro, Membre. né? Aqui Membre. é não binário. Nossa, é difícil falar o nome dela, velho. Bem Rapaz. facinho. A primeira? É. Vralceia. Bruna Das Scheffer. Que? Bruna Daskev Scheffer. Das Não deve ser isso. Daskev Scheffer Vralceia. Ela falou, salve família. Pergunta para as três mamães. Meu Deus. Qual foi a maior dificuldade na criação dos meninos? Que conselho vocês dariam para papais de primeira viagem? Muito boa. Começa Cavral. Bem, acho que a maior dificuldade mesmo, na verdade, é o educar. Né? O educar, porque a gente não vem com manual. A gente não tem um manual como fazer. Eu me lembro que quando eu olhava assim para aquela criança pequenininha, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer, né? E foi o Bruno, na verdade, que me levou para Deus, né? Foi o Bruno que me levou para conhecer o Senhor mesmo, porque ele quando o Bruno nasceu, foi assim um chamado de Deus realmente para a minha vida, para a minha entrega. E o conselho que eu posso dar sobre a criação é, primeiramente, entender que nada é teu, que tudo é de Deus. Sim. É você compreender que você é uma dispenseira e que você tem que fazer tudo de acordo com aquilo que o Senhor quer. É Isso. fácil? Não é fácil. É complicado? É muito complicado. Mas quando você coloca Deus no centro de toda a sua vida, quando você coloca Deus no centro de tudo que você se propõe realmente a fazer, dá certo, sabe? Sabe, é você não olhar para o agora. Eu olhava para o Bruno, assim, e eu via ele era muito pequenininho, ele vivia contando histórias, né? Ele sempre contou histórias. Até hoje. Ele sempre contou histórias interessantes, assim, de coisas. Ele acordava, ele falava assim, olha, eu peguei o avião, eu fui não sei na onde, eu viajei, fui não sei na onde, sabe? Ele sempre tinha aquelas coisas, e as pessoas ficavam, para de mentir, Bruno. Ele era pequenininho, para de mentir. E eu lembro que uma vez, eu até fui falar com o pastor sobre isso. Falei, pastor, o Bruno vive falando de coisas, fantasia, coisas, né? De ações muito reais, cara. Era coisa muito que real. eu viajei. Eu ganhei a bike, eu andei uma semana de bike, acordava, cadê a bike? Eu fui lá, ia lá onde eu guardava a bike, cadê minha bike? Que bike? A bike é azul. Era. Ô, louco, faz 7 dias que eu tô andando com a bike. Era no sonho, eu vivi 7 dias dentro do sonho com aquela bicicleta. Cadê então, a bicicleta? Aí o pastor virou para mim e falou assim, Vral, o Bruno ele tem uma promessa muito grande de Deus na vida dele. O cumprir dessa promessa vai ser muito difícil. Depende de você acreditar nele, né? Então, acredite nele. Foi a partir daquele momento que eu comecei a proibir todo mundo de falar que o Bruno era mentiroso, que o Bruno, que as histórias dele não existiam. E eu sempre incentivava ele. Filho, o que é? Conta mais, né? Então, é você acreditar naquilo que o Senhor deu nas tuas mãos e fazer com que aquilo se torne verdade. Fazer todo o possível para que o seu filho se torne realmente o sonho de Deus aqui na Terra. Não vai ser fácil, mas vai valer a pena. O processo é complicado, né? Mas o propósito, ele vale a pena. Essa dica a senhora daria para as mães de primeira viagem. Exatamente. E a senhora? Você falou algo muito interessante, que nada é seu. Nada é Os filhos não são seus. Eu vim aprender isso depois que o Mateus nasceu. Porque eu tive 2 perdas antes, né, dele. E eu era, assim, muito preocupada, muito... Ai, não pode morrer, fissurada, sabe? As perdas foram ainda no ventre ou já tinham nascido? Foi no ventre. Depois a outra foi nascida mesmo. Ai, Deus. Né? Tava com 5 meses, né? Nossa. E acabou falecendo. Então, eu não tinha aquela confiança, né? Então, assim... Chegou até a ficar ruim de cabeça, né? Fiquei perturbada mesmo, entendeu? E aí, quando o Mateus nasceu, eu não dava sossego para ele. Eu punha a mão, ver se ele estava respirando. Eu acordava, vamos acordar. A minha mãe, deixa a criança dormir, Marli. Eu falei, não, mãe, tem que saber se ele está vivo. Entendeu? Então, eu fui assim, aquela mãe preocupada, mas cocando o filho. Vou usar essa expressão, né? Que os meus pais usavam isso.
entendeu? E ela falou, eu falei, nossa, eu fui aprendendo ao longo do tempo, né? Na criação, graças a Deus, a gente conseguiu dar uma boa educação para eles, sabe? Falar que a gente não teve problema na criação, lógico que tem, sim, né? A gente, infelizmente, a financeira era muito precária, né? Então, ele, com certeza, ele já deve ter falado muitas vezes. Já. Tenho Porque ele me conta muita história. das coisas que ele contou. Então, assim, a gente passou por, nossa, períodos difíceis mesmo na nossa vida, sabe? E é semana passada. Até ontem. Até antes da gente subir, né? Mas, assim, a gente superou e conseguimos, mesmo dessa forma, dar uma boa educação para os 3. Sabe? Educando mesmo sem conhecer o Senhor, né? Tá firmado ali, mas a gente conseguiu levá-los para o caminho certo, sabe? Depois que cresce é outra história, lógico, né? Daí cada um tem uma cabeça, né? Mas, assim, enquanto a gente pôde educar, fazer a nossa parte de pais, educadores, porque a gente tem da família, porque a gente tem uma boa educação, eu tive uma boa educação dos meus pais, entendeu? E acabei passando para eles a preocupação, essas coisas, né? Não, a gente não sabe de onde surgiu, mas, que nem eu falo, hoje cresceu, hoje, né? Cada um está seguindo sua vida, seu rumo, sabe? Fico feliz por tudo, né? O Mateus também eu tive uma promessa para a vida dele, né? Foi se cumprir depois dele moço mesmo. Ele era pequenininho, né? Quando alguém orou por ele através de mim. Quando eu fui falar o problema, ela falou assim, não precisa falar o problema, mas Deus tem uma promessa muito grande na vida do seu filho, Mateus, e ele vai voar, ele vai, né, caminhar os 4 cantos da terra, sabe? E ele falou assim, olha, o que Deus tem para o seu filho, você não tem nem ideia do que seja. Só que eu não levei em conta, sabe? Eu falei, tá, né, legal, né? E aí foi, sabe? E aí, olha, Bruno, por incrível que pareça, eu fui acreditar, não que eu não acreditasse, mas eu fui ver essa promessa no dia da gravação em São Paulo, que o Mateus fez parte da gravação de vocês. Foi aonde eu vi que Deus cumpriu aquilo que ele... Nossa! Fica emocionada. Amém. Não, Vai fazer ele chorar. Vai fazer ele chorar. Bonitinha. Aí eu já me Amém. que eu comecei a chorar. Eu falei, caramba, Deus, aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor está cumprindo hoje. Né? E a partir dali, sabe, eu vi o que nós fizemos através de Deus, lógico, primeiramente, o que Ele fez, o que Deus nos deu de presente, porque para mim, eu falei, para mim são presentes, porque até hoje, às vezes eu sento no último quarto e fico parado, olhando lá, eu falei, Jesus, como é maravilhoso, como é prazeroso ser mãe, construir, porque a família que eu tenho, eu sonhava essa família desde que eu era menina, sabe? Eu falava assim, que eu queria casar, eu queria construir família, eu queria ter filhos. E eu tive um, perdi, eu tive o segundo, perdi, sabe? Eu ouvi até de parente, falei assim, opera, porque você não vai ser mãe, né? Você nunca vai ser mãe. Eu falei, não, eu sou insistente, eu ainda vou ter filhos. E tive um atrás do outro, né? Sabe? Então, para mim, gente, é a coisa mais maravilhosa é ser mãe, é construir uma família, que esse era o sonho que eu tive, sabe? E não tive assim, problemas, grandes problemas em educar e criar, né? Sempre pude dar uma boa educação, até hoje, mesmo ele sendo casado, não interfiro na vida, lógico, mas dou bastante conselho. Amém. Foi assim, né? Falei, ó, não faça isso, não faça aquilo, não é verdade, Mateus? Sabe? Sempre protege assim, muito a Natália. Sabe? Protejo, sabe? Porque eu falei, não, eu não é dessa forma, sabe? Eu falei, porque, sei lá, a gente vem de uma família, dos meus pais, que nós fizemos bodas de ouro para eles, entendeu? E algo que a gente nunca presenciou foi briga na família. Briga dentro, assim, dos meus pais. Nunca falaram palavrão, nunca brigaram, sabe? Foi muito família tradicional. Foi, né? sabe? Então, assim, para mim foi isso aí, continua sendo isso. Eu louvo a Deus pela vida de cada um deles,
sabe? E colocar Jesus na parada. Sabe? Nossa, com certeza. Senão nenhum dos Sabe? três estava aqui. Sim. Nossa, gente, teve uma fase difícil, assim, da nossa vida, em se tratando a eles mesmos, sabe? Mas, assim, que dá uma desviada, né? Vamos falar assim. Mas, graças a Deus... Nada tipo Brunão, mas... Com muita... Eu nunca desviei, não, mano. Me chama de dracma. Foi perdido na casa do pai mesmo. Pior que está Nunca perdido precisei longe de afastar. casa. Verdade, mano. Perdi na casa do O pai. irmão do filho pródigo. Fiquei na casa. Mas assim, com muita oração, sério mesmo, de dobrar o joelho mesmo e clamar ali. É um desafio, sabe? né? Criar E filho. graças a Jesus Deus. Cristo. Eu imagino, sabe? eu tenho muito medo. Hoje E não mais. é fácil. O desafio muito hoje sério. é maior. É muito maior. né? Hoje é maior. É, parece que é mesmo. E a senhora, que conselho daria? O conselho que eu daria... Não, primeiro eu vou falar assim, eu não tive dificuldade na criação dos meus filhos, porque eu fui bem rígida, né, filho? Assim, bem firme. Então, eles que tiveram. Mas se foi dificuldade... Tô brincando. Se foi dificuldade, mas deu certo. Deu certo. Deu certo. Né? Mas eu sempre fui, assim, muito firme. Então, eu daria um conselho para as mães jovens, né? Porque hoje está muito mais difícil. Está muito mais difícil criar filhos. Porque hoje um bebezinho, o que a mãe dá para o bebê se distrair é o celular. Nossa, verdade. Não é? É o celular. Essa criança já cresce com o celular. Aí a mãe fica, vamos dizer assim, tranquila, vamos dizer assim, não sei se é essa palavra, sabendo que o filho está ali. Não está fazendo nada. E está ali, vendo ali aquele colorido, às vezes nem entendendo o que está vendo, e a mãe está de boa, você entendeu? E vai crescendo daquele jeito, nessa situação. E aí, Bruno, muitas vezes a educação vai ficando para trás. Por quê? Porque está cômodo para a mãe o filho na frente de um celular, de um tablet, qualquer coisa assim. Né? Você entendeu? Então, por que hoje a gente vê a geração muito mais difícil, muito mais complicada do que os nossos filhos? Então, o conselho que eu daria para as mães, seja mais firme, Sim. seja mais presente. E a outra coisa, resumindo o que vocês falaram, ensina no caminho que deve andar, que é o caminho que Jesus ensinou. Ensina o seu filho no caminho do Senhor. Porque mesmo que ele se afastar, lá na frente, a semente foi plantada e ela vai germinar, e ela vai brotar, e ela vai dar fruto. Você entendeu? A gente veio aqui por vocês três, né? Pelo meu filho Rodrigo, estou falando agora de mim. Então, para as mães mais modernas, mais novas, o principal é ensinar que Natal não é, já que nós estamos, né? Natal não é Papai Noel, é Jesus. Sim. E hoje não se ensina isso. Ensina que Natal é Papai Noel. Você entendeu? Não sei se eu uso essa palavra, ser tão moderna, mas ensinar a criança a realidade. A realidade. Para quando ele crescer, a mãe não ter problema. Porque vai ter problema. Se não ensinar a criança no caminho que deve andar, que é no caminho do Senhor. Então, o conselho que eu dou é esse: ensina teu filho no caminho que deve andar e seja firme com ele. Tire o celular da mão dele. Eu estou dando um exemplo de celular porque hoje... Sim, é a realidade de hoje. Você entendeu? É a realidade de hoje. Na época do Rick criança, não tinha celular. Você entendeu? Tinha desenho animado da TV, né? Que para às vezes educar precisava tirar da frente mesmo. Não é? Falou assim, ó, vai ficar sem tantos dias. Então, e tanto que a maioria das suas brincadeiras dele, acredito que do Vona também, era de rua, né? Matar porco, esses negócios. Então, Que isso? Que rua que é e essa? hoje, e hoje fazenda. não. Hoje, se você soltar um menino dessa geração numa fazenda, ele vai ter medo de uma galinha. É verdade. Ele vai ter medo de uma galinha, a galinha vai sair correndo atrás dele, vai sair correndo gritando. O Josh já saiu correndo atrás da galinha lá. Então, molecudo. Foi molecado. Então, ensina A Caroline. nos caminhos do Senhor, Veio que queimado. dá tudo certo. Que lá no futuro vai ser uma A senhora bênção. falou